Bom dia, nono ano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Como a gente já havia prometido, hoje nós vamos falar sobre a variação de velocidade, mas mais precisamente nós vamos falar sobre aceleração, tá? Mas primeiramente nós vamos falar sobre variação de velocidade e vocês já estão cansados de saber que quando eu falo ali de variação ou o nosso deltazinho, né, aquele triângulozinho, eu estou falando, né, de final menos inicial. Então a variação de velocidade ela não seria diferente, tá? O nosso ΔV é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. E o que isso importa para a gente? Por que a gente está voltando nisso de novo para falar sobre aceleração, tá? A gente já viu ali que a velocidade ela depende ali do deslocamento, depende do tempo, e que todo esse assunto que envolve movimento tem essas coisas bem amarradas, né? Tanto o deslocamento quanto o tempo. Mas uma coisa que a gente não viu, né? A gente tratou um pouco sobre velocidade, mas a gente não tratou sobre como que a velocidade se dá, né? Um objeto ele não pode sair de 0 km por hora e passar a 100 km por hora em um instante, certo? Ele precisa de uma aceleração, certo? Entre 0 e 100 ele precisa passar, por exemplo, ali pelo 10 km por hora, tá? Também precisa passar pelo 55. Em algum dado momento ele vai passar por essas velocidades, tá bom? E é isso que nós vamos ver hoje, tá? Começando ali na página 78 do livro de vocês, tá? Que está falando exatamente sobre isso, variação de velocidade e aceleração. Então, conforme nós já vimos, durante o movimento de um carro ou outro meio de transporte, a velocidade costuma variar bastante devido a fatores como sinais de trânsito, engarrafamento e velocidade máxima permitida. A variação da velocidade de um móvel pode ser obtida se subtrairmos o valor da velocidade final do móvel, como a gente viu aqui, tá? O nosso Vzão, do valor da velocidade inicial, que é o nosso V0, tá? Matematicamente nós representamos dessa forma aqui, que a gente já viu algumas vezes. As mudanças de velocidade elas não são repentinas, né? Como eu falei, eu não posso sair do 0 para o 100. Ou seja, a velocidade não salta, por exemplo, de 5 metros por segundo para 25 metros por segundo no instante ou instantaneamente. O aumento ou a diminuição de velocidade ocorre gradualmente ao longo do tempo, tá bom? Então, a gente precisa ali de algum fenômeno físico que vá ali aumentando a velocidade gradualmente, tá? A grandeza que mede a variação de velocidade de um móvel ao longo do período de tempo é chamada de aceleração média, e é essa daqui que a gente vai focar, tá? A aceleração de um móvel em um instante exato do tempo é chamada de aceleração instantânea, tá bom? Então, por enquanto, vamos falar aqui sobre a aceleração média, tá? E como que ela se dá? No livro de vocês, já abaixo, ali na página 78 também, tem um exemplo para a gente imaginar. Vamos supor lá que o pai de Maria, que a gente está usando, né, o exemplo desde o início do bimestre. Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui para a gente lembrar. Lembra dessa imagem aqui? Que ela esqueceu o caderno, então ela poderia voltar para casa ou ir para a escola. Vamos supor que ela tenha voltado para casa para pegar o caderno. E aí, estando nessa posição aqui, né, 0 metros,
o pai dela decida levar ela de volta para a escola, né? Levar ela para a escola. Então, eles vão percorrer esse sentido aqui, tá? Então, no instante exato que ele dá partida no motor do carro, a velocidade dele, é claro, é 0 km por hora, tá? Ou 0 metros por segundo, tá bom? E aí, passando-se 10 segundos, ele chega à velocidade de 54 km por hora, tá? Ou aproximadamente 15 metros por segundo. Se nós imaginarmos que nesse instante aqui que ele acelerou de 0 km por hora para 54 por hora, e aí quando a gente converteu deu aproximadamente 15 km por segundo, então nós podemos dizer que ele andou uma distância de aproximadamente 150 metros, tá bom? Em quanto tempo que ele fez isso? Ele fez isso em 10 segundos, tá? Vamos imaginar aí que ele tenha feito isso em 10 segundos. Então, nós temos aqui 150 metros em 10 segundos. Então, matematicamente, como a gente já viu, a velocidade dele ficaria qual? Ficaria essa velocidade aqui, ó, de 15 metros por segundo, tá? Se eu tenho aqui 150 metros e 10 segundos, então eu vou chegar a essa velocidade aqui, beleza? Porém, quando eu falo de aceleração, eu tenho que levar em conta, tenho que levar de novo em consideração o tempo, que foi 10 segundos. E aí, matematicamente falando, a aceleração é dada pelo que? Nosso A é igual à variação de velocidade, nosso delta V, pela variação do tempo, nosso delta T. Usando o exemplo acima, né, eu vou ter 15 metros por segundo sobre 10 segundos, tá? Ou seja, ele conseguiu ali 15 metros por segundo, e esse metros por segundo aqui, esse 15 metros por segundo, eu cheguei usando essa fórmula aqui, ó, a fórmula da variação de velocidade. Dessa forma, final, que é 15 metros por segundo, menos inicial, que é 0 metros por segundo, certo? Velocidade inicial, né? Ele começou com o carro parado. E o tempo final, 10 segundos, né? Não foram 10 segundos que ele demorou ali acelerando? Menos inicial. Quanto tempo que nós temos ali no início, né? Lembrando que o tempo em segundo é 0, certo? A gente começa a contar do 0. Então, 15 menos 0 é 0 e 10 menos 0 é 0. Por isso nós chegamos aqui, nessa fórmula. O resultado disso, divide por 10 é a mesma coisa que andar com a vírgula. Isso daí eu tenho certeza que vocês sabem. Eu vou ter 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, a unidade de medida de aceleração é o que? É o metro por segundo ao quadrado, tá? E como que isso se dá? Como que surgiu essa unidade de medida? De novo, nós podemos apelar para a matemática, tá? Se a aceleração, o A, vai ser igual ao ΔV sobre o ΔT, se eu pego 1 metro por segundo sobre 1 segundo, eu vou ter isso daqui, ó,
metro sobre segundo dividido para segundo. E quando eu não tenho, né, vou fazer uma divisão de fração e não tenho nenhum denominador, sobre 1. Como que eu faço essa divisão? Se eu colocar um ao lado do outro, que eu tenho certeza que vai facilitar para vocês, ficaria assim, ó. M sobre S dividido para S. E aqui eu coloco 1 só para preencher. Essa divisão aqui, basta eu manter o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então aqui vai ficar M sobre S vezes 1 sobre S. M vezes 1 é igual a M. E S vezes S é igual a S ao quadrado. Então aqui a minha unidade de medida vai ser o metro por segundo ao quadrado, tá bom? E gente, eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas quando a gente falou ali sobre velocidade, e aí eu peço para que vocês voltem um pouquinho a página do livro de vocês, lá na página 75, a gente falou ali sobre movimento e sobre aceleração, tá? Eu vou até ler o finalzinho ali. Diz assim: quando Maria ela andou ali em direção à escola, a posição dela aumentou em relação à origem dos espaços, tá? Isso daí que está dizendo ali embaixo daquela figurinha. E aí no parágrafo de baixo diz: quando isso ocorre, dizemos que o movimento está andando a favor da trajetória e que o movimento é progressivo. No entanto, caso Maria decida retornar para sua casa, sua posição diminuirá no decorrer do tempo. Quando um móvel segue em sentido oposto da trajetória, disse que seu movimento é retrogrado, tá? E aí, se um corpo estiver em movimento progressivo, sua velocidade será positiva. Já em um movimento retrogrado, ela será negativa. Então, quando a gente fala de velocidade, nós podemos ter uma velocidade positiva e uma velocidade negativa. Quando a gente fala de aceleração, e aí a gente já pode voltar lá para a página 79, nós também podemos ter exemplos de aceleração negativa. O que seria uma aceleração negativa? Seria exatamente a freada, tá? Um exemplo: quando você está acelerando ali a sua bicicleta, você está indo lá a milhão, pá, milhão, e aí você vê a velhinha tentando atravessar a rua ali na tua frente. Você vai dar uma freada, né? Só que você está acelerando em sentido a ela. Quando você freia, a sua aceleração é contrária a ela. Então você vai ter ali uma diminuição na sua aceleração, ou uma aceleração negativa, tá? E aí o livro também mostra um outro exemplo melhor do que esse meu exemplo aí da velhinha. Assim como a velocidade, a aceleração também pode ser positiva ou negativa. Ela é positiva quando a velocidade aumenta durante o tempo e é negativa quando a velocidade diminui durante o tempo. Imagine que após passar pelo semáforo, e aí já vem o exemplo do livro, o pai de Maria começa a diminuir a velocidade do carro até parar 10 segundos depois. Logo, o que nós vamos ter ali, a fórmula matemática que nós vamos usar, já que agora a velocidade inicial dele vai ser o 15 metros por segundo, vai ser A igual a ΔV sobre ΔT. O nosso ΔT continua sendo a mesma coisa, certo? Final menos inicial. Final, 10 segundos. E inicial, 0 segundos. Certo? Nós não temos
uma variação de tempo diferente. Então eu posso deixar aqui só 10 segundos. Já no caso da variação de velocidade, qual que é a velocidade final, já que ele vai dar uma freada ali? A final vai ser 0, porque ele vai parar o carro. Então aqui é 0 metros por segundo. E a inicial? Lembra que ele acelerou até chegar a 15 metros por segundo? Então a inicial vai ser 15 metros por segundo. E o que acontece quando a gente subtrai 0? A gente subtrai 15 de 0, eu vou ficar com menos 15 metros por segundo. Isso daqui sobre 10 segundos é igual a 1,5, né? Menos 1,5 metros por segundo ao quadrado. Esse sinal de menos aqui indica, no caso, que o pai de Maria nesse instante está freando, ou seja, está tendo uma velocidade negativa, tá bom? Gente, esse conteúdo aqui é um conteúdo chato, eu vou ser sincero com vocês, tá? É um conteúdo que, se a gente não praticar, se a gente não ver exercícios, a gente não vai conseguir aprender. E eu tenho passado poucos exercícios para vocês, por isso eu vou finalizar a aula de hoje por aqui. Vou passar uma lista de exercícios para vocês. Essa lista vai ter poucas contas, mas vai ter mais de perguntas e respostas, para eu entender como é que está o andamento e o entendimento desse conteúdo, tá? Com relação à turma em geral, tá bom? O exercício vai ser passado pelo Google Forms e todos precisam responder, para eu saber se eu posso continuar avançando com o conteúdo ou se eu vou ter que voltar e explicar mais alguma coisa, tá bom? Se der tudo certo, se eu ver que tá todo mundo entendendo, a gente vai continuar ali, ó, na página 79 mesmo, falando sobre movimentos constantes, tá? Caso contrário, se eu ver que vocês estão com dificuldade em alguma coisa, a gente vai voltar e explicar aí o que está faltando para que vocês tenham entendimento desse conteúdo, tá? O meu objetivo aqui não é que ninguém tire nota baixa, não é reprovar ninguém, é que vocês entendam a matéria, beleza? E como vocês viram, é uma matéria bem chatinha. Tem conta, tem conceito, tem demonstração matemática, tem bastante coisa que a gente não tá tão acostumado assim, tá bom? Então, para que ninguém fique para trás, eu vou passar essa listinha para saber como é que vocês estão reagindo, já que a gente não tem uma aula pessoal, né, uma aula presencial, para a gente poder tirar essas dúvidas ao vivo, tá bom? Então, façam a lista de exercícios que eu vou passar, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem, né, que pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Para resolver. Todo o conteúdo que eu vou tirar da lista de exercícios vai estar no livro de vocês, no capítulo que a gente está estudando, que, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o capítulo 4. Então, se vocês tiverem o livro, e eu aconselho que vocês providenciem logo esse livro, a gente vai fazer meio que um grande apanhado do capítulo 4, tá? Pra gente continuar a aula, tá bom? Então a próxima aula provavelmente vai ser falando ali sobre movimentos constantes, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.